Nós vamos conversar hoje e o tema da nossa ministração é resolva o seu passado e avance para o seu futuro. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, pela oração que nós recebemos aqui agora. E essa oração é simples. Fala conosco como o Senhor tem falado e transformado a minha vida no nome de Jesus. Crise. Até quando ela vai? Quando é que ela vai terminar? Depende de até onde você estiver disposto a levar isso com você. Vai ter pessoas que em 2030 estarão resolvidos, que de repente perderam seus empregos, as suas empresas, mas se reinventaram e deram a volta por cima. Mas existirão pessoas que com certeza estarão lamentando coisas que perderam ainda no ano de 2020. Me lembro da crise financeira que nós passamos em 2015 e 2016. Ela foi superada por muitos, mas alguns ainda vivem os efeitos dela. Prisioneiros da mente. A pior prisão que existe é uma mente não saudável. É a pior prisão que o ser humano pode ter. E para ter uma vida resolvida, não basta ter apenas o pensamento positivo. É preciso ter atitudes positivas. O seu cérebro, ele não tem noção do que é passado, presente e futuro. Entre no seu quarto. Ligue o seu rádio, o seu som. Coloque uma música que lembre o seu passado e que faz você lembrar de algo que machucou você. Fique por ali 15 minutos a 30 minutos. Rapidamente você vai começar a chorar, porque você trouxe à existência aquilo que já passou. Ele também não tem noção do que é futuro se você trazer à existência, porque se você quiser, você pode. Então o futuro, quem faz é você. Por isso, o que eu quero dizer para você hoje é algo simples, mas que você precisa colocar em ação. Resolva o seu passado para que você tenha um futuro de sucesso. Eliseu, o tempo era o dos reis de Israel. Acabe era o rei do momento e Elias, o profeta escolhido por Deus, para poder denunciar os erros e os pecados de Acabe. Elias era um valente, mas que por uma disputa consigo mesmo chegou ao ponto de dizer que basta, eu não sou melhor do que os meus pais. Observe que através dessa fala, a gente consegue observar que ele tinha uma disputa consigo mesmo. E com isso ele chegou a enfrentar muitos profetas de Baal. Mas ficou temeroso, a intimidação entrou através da vida de Jezabel. Então aquele homem valente agora chega a pedir a morte. É certo que toda pessoa que está em estado de depressão, quando fala sobre morte, ela não quer a morte, ela quer a solução dos problemas. E era isso que Elias queria. Mas ele chegou a pedir para Deus: eu não aguento mais. Então Deus disse para ele: então resolva essa questão e prepare-me o seu sucessor. Então aparece na vida de Elias um homem chamado Eliseu. No primeiro livro dos reis, no capítulo 19, no versículo 19 e 21 vai dizer: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Diga comigo, os matou. Queimou o equipamento. Diga comigo, queimou o equipamento.
de Ará para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. A atitude de Eliseu deixa claro que o seu olhar estava sobre o futuro brilhante que o esperava, e não sobre as coisas que o prendia. Então, o porquê de Eliseu matar os bois, inclusive destruir tudo que tinha? O porquê? Analisamos a vida de Pedro, discípulo de Jesus, um homem valente, corajoso. No Evangelho de Jesus, que segundo escreveu João no capítulo 21 e no versículo 1, diz: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você? Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Pedro, como assim? Depois da morte e ressurreição de Jesus, depois de você ter passado 3 anos e meio com o homem mais inteligente que já passou, depois de ter deixado para você um propósito e uma missão, você ainda se recusa a continuar com o treinamento que ele te deu, e você resolve pescar, Pedro. Você então está dizendo que você quer desistir depois de tanta coisa linda que você viu? Você não só ouviu sobre os ensinamentos, você viu Jesus colocando em prática tudo aquilo que ele ensinou para você. Pedro se tornou prisioneiro da sua mente, não só pelo fato de ter negado o seu Salvador, não só pelo fato de ter negado Jesus, mas tinha algo que prendia Pedro ao seu passado. Pergunta o quê? O seu barco. Observe que Eliseu, ele destruiu tudo o que poderia fazer ele pensar em voltar ao seu passado. Pedro não destruiu o seu barco. Ele disse: vou pescar. E o interessante é que não pegaram nada. Todas as vezes que você insiste em voltar ao seu passado, você fica frustrado porque não recebe nada. Uma pessoa sem a visão do seu futuro sempre voltará ao seu passado. O que nós podemos dizer sobre Sansão? Alguém cujo nascimento foi anunciado por um anjo. Ele disse: o filho que vai nascer do seu ventre é nazireu, ele precisa ser separado. Sansão foi resposta de oração dos filhos de Israel. Eles já não aguentavam mais sofrer. Então Sansão foi levantado por Deus como um juiz, mas vivia dando cabeçada. Sansão tinha força, mas não tinha cérebro. Juízes capítulo 14, versículo 5 ao versículo 9 diz: Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Uau! Mas não contou nem ao seu pai e nem à sua mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com ele o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Ele era separado, ele não podia tocar em coisa imunda, ele também não poderia comer o mel que estava naquele leão, no cadáver daquele leão. Então, por que Sansão comeu do mel e se contaminou, e não, por estar não satisfeito em se contaminar sozinho, ainda fez questão de contaminar o seu pai e a sua mãe? Porque foi assim com Pedro. Pedro, ao decidir pescar, ele estava levando pessoas com ele. Cuidado com a influência que você exerce sobre pessoas. Observe que primeiro ele mata o leão, passa um tempo, ele volta e come o mel que estava no cadáver do leão, e se contamina. Então
ou você mata e enterra esse passado, ou ele vai matar você. Se você não enterrar esse passado, Sansão precisava ter enterrado esse leão. Se você não enterrar esse passado, ele vai acabar com você. Então, você precisa entender que um passado mal resolvido prejudica os que estão, inclusive, à nossa volta. Davi foi um rei poderoso, se não o mais poderoso de Israel. Por ser fiel ao Senhor e muito fiel, levantou-se o seu maior inimigo, aquele que chamava de pai, o rei Saul. Perseguido por ele, mas ele viveu um tempo de escassez e fome, mesmo depois da morte de Saul e mesmo depois de ter se tornado o rei de Israel. Mas por quê? Por que Davi e a nação de Israel enfrentou esse tempo de fome? É a pergunta que ele faz no segundo livro de Samuel, no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6. Durante o reinado de Davi houve uma fome que durou 3 anos. Então Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sobre juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou, que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. Observe, Davi agora, junto com sua família e a nação de Israel, passava um tempo de fome e escassez por algo que ele não provocou. A culpa era de Saul ou era de Davi? Eu fiz uma pergunta para você: a culpa era de Saul ou de Davi? Diga forte: a culpa era de Davi ou a culpa era de Saul? Saul, a culpa era de Saul. Mas se você quiser, você pode ser o Davi que Deus vai levantar para poder resolver o passado que não foi resolvido. Então eu observo algo de Abraão a José, uma promessa, um futuro extraordinário, ser pai de multidões. Foi o que Deus prometeu a Abraão. Mas em um certo momento, inclusive com medo de perder a sua própria vida, mente dizendo que Sara, que era sua esposa, era sua irmã. Gênesis capítulo 20, versículo 1 e versículo 2. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cades e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Como você se sentiria, mulher, se o seu marido te apresentasse a outra pessoa como se você fosse a irmã dele? E foi isso que ele fez. Abraão mentiu. Abraão fez o quê? Não, eu quero que você participe comigo. Abraão mentiu. Abraão fez o quê? E ele teve um filho chamado Isaac. Isaac, o herdeiro de Abraão. O filho tão esperado, tão desejado e tão sonhado, mas que também mentiu para sua esposa. Gênesis capítulo 26, versículos 6 e 7. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele diz: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac mentiu. Fala comigo. Isaac mentiu. O pai mentiu. O filho mentiu. Fala comigo. Jacó.
pai dos homens príncipes das 12 tribos de Israel, engana o seu pai já quase morrendo, Isaque, pede para que Esaú trouxesse um prato de guisado, a fim de abençoá-lo. E Jacó engana seu pai. Gênesis 27, versículo 18 e 25 diz: ele se dirigiu ao seu pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se, coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, o colocou no meu caminho. Você conhece pessoas que mentem em nome de Deus? Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois os seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça, para que eu coma e o abençoe. Jacó o trouxe e o pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Uma mentirinha passou para uma mentirinha que já virou uma mentirinha mais pesada. Um pai, um filho que engana um pai. Jacó se casa, tem muitos filhos, inclusive um que era querido do papai. Uma túnica colorida foi feita por ele. José, o garoto sonhador, que inclusive provocou grande inveja em seus irmãos. Gênesis capítulo 37, versículo 31 ao 36 vai dizer: então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. E ele respondeu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou-se ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. E nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Agora observe, aquilo que começou com uma mentirinha na vida de Abraão, passou para o seu filho Isaque, que passou para o seu filho Jacó, e agora, de uma forma monstruosa, vendem o seu irmão, despedem sem lhe dar a oportunidade de despedir do seu pai. Agora, o que aconteceu com o sonhador? Salmos, de número 105, versículo 18, diz, a gente lê a história de José e acha que ele já chegou na cadeia comandando tudo, pegando a chave, organizando todas as coisas, e depois indo a Faraó e se tornando governador. Mas o Salmo 105, no versículo 18, revela um pouco daquilo que ele passou. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço. Uma mentirinha se tornou algo muito grande lá no futuro, que inclusive colocou uma pessoa para ser tratada como um cão. Então deixa eu dizer para você, ou você resolve o seu passado, ou a sua família pode ser prejudicada. O que você planta hoje, os seus filhos vão colher amanhã. Então, eu preciso dizer para você, você precisa ter foco no futuro. O segredo dos vencedores está no poder de ressignificar o seu passado para avançar ao seu futuro. José não se limitou a ficar remoendo o seu passado, pelo contrário, disse uma frase que só quem tem o passado resolvido consegue pronunciar. Os seus irmãos preocupados, achando que José os vingaria,
tiveram uma grata surpresa. Olha o que diz em Gênesis capítulo 45, versículo 5 ao versículo 8. Agora, não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos que há fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então, eu preciso dizer algo para você. Saia do vitimismo. Resolva o seu passado. Esse processo que você passou, ou que de repente você está passando, foi Deus quem permitiu, a fim de você ser coroado. Mas você por um tempo deixou-se enganar, e na verdade nunca foi aquilo que fizeram com você, e sim aquilo que você fez com o que fizeram com você. Você precisa entender que nem sempre, às vezes você foi amassado, permitido por Deus a fim de que você seja destruído. Não, pelo contrário, essa crise vai fazer de você alguém mais forte. Então observe que nascem os filhos de José. Eles se casam, alegria, júbilo. Ele pode contemplar o nascimento dos 2 filhos. Então em Gênesis 41, versículo 50 ao versículo 52, vai dizer algo maravilhoso. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Quantos filhos? Eu perguntei quantos filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra aonde tenho sofrido. Então, eu preciso dizer algo para você. Se você quiser prosperar, primeiro você vai ter que enterrar o seu passado. Escute o que eu estou te dizendo. Sem enterrar esse passado, você não vai conseguir prosperar no seu futuro. Isso tem martirizado você. Você não consegue abandonar isso. Inclusive você precisa aprender que quando você não libera o perdão para as pessoas que afligiram você, você não só impede a pessoa de crescer, mas você também está se impedindo de crescer. Você fica amarrado nessa história. Você passa na rua, você precisa virar o rosto para essa pessoa. Você não consegue conversar com ela. Então escute, resolva o seu passado. E eu preciso dizer para você que até o que é bom precisa ser esquecido, se prejudica o seu avanço. Eu conheço pessoas que estão presas no passado, não só pelas coisas ruins que aconteceram, mas também pelas coisas boas que aconteceram. Jó, um homem que foi do céu ao inferno. Jó, capítulo 29, versículo 2 e 6. Depois de ter perdido tudo, olha as palavras de Jó. Como tenho saudades dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Então nós pegamos Jó se lamentando por um passado maravilhoso. Mas eu preciso dizer para você, Jó, você não sabe o que te espera. Jó, por isso que você lamenta por tudo que você perdeu. Você não sabe o futuro brilhante que está te esperando. Jó, você não sabe, mas você vai ter filhos novamente. Jó, você não sabe, mas a sua mulher vai voltar a sorrir. Jó, você ainda não sabe,
Mas o melhor tempo de prosperidade não foram os tempos que passaram, foram os tempos que ainda vão chegar. Jó, você não sabe essa crise você acha que ela veio para te matar, para colocar você no pó, inclusive para poder envergonhar você. Mas não, Jó, essa crise veio para fazer de você um homem mais forte e provar que você é um homem segundo o coração de Deus. Então você precisa entender isso. Até as coisas boas que de repente aconteceram no seu passado, você precisa esquecer para que você possa avançar. Muitas coisas maravilhosas eu vivi na minha vida. 2011, eu me casei. A mulher mais linda do mundo, Marina, teve a oportunidade de ter meu nome no nome dela, Barbosa. Nós nos casamos. Foram coisas maravilhosas que aconteceram. Eu me lembro de tudo. A gente se casando na igreja, uma coisa linda, maravilhosa. Mas eu não fico apegado ao passado, porque o melhor dia do meu casamento não foi o dia que eu me casei, são os futuros que Deus está preparando para mim e para ela. Eu me lembro do nascimento do meu filho, uma coisa maravilhosa. Ele chorando, bucudo que nem o parente dele. E chorava. Eu gosto de dizer isso porque o médico disse: beija ele, pai. Eu falei: não, obrigado. Ele estava cheio de algumas coisinhas brancas que eu não sei o nome. Eu falei: a mãe deseja beijá-lo, leve para a mãe. E a mãe a beijou. A mãe beijou muito. Eu disse: não, eu te agradeço, vou beijá-lo muito depois. Foi um dia muito feliz da minha vida, mas o dia mais feliz da minha vida com meu filho não foi o dia que ele nasceu. O dia mais feliz da minha vida com meu filho vai ser o dia que ele vai se tornar um pastor. O dia mais feliz da minha vida com meu filho vai ser o dia que eu ver ele formar na faculdade. O dia mais feliz da minha vida com o meu filho vai ser o dia que eu tiver os meus netos. O dia mais feliz da minha vida com o meu filho vai ser o dia que ele vai também encorajar multidões a se renderem aos pés do Senhor. Dezembro de 2019, dia 31, a inauguração de um novo tempo. Uma coisa linda, cheia de perspectivas, crescimento, as pessoas se chegando, 3 meses em um lugar muito grande, e vem a pandemia. Mas o melhor de Deus não é aquilo que nós vivemos, o melhor de Deus é ainda aquilo que vai acontecer. 2013 eu gravei o meu CD, mas não foi o melhor dia da minha vida, porque quando eu canto para Jesus aqui nesse lugar, quando você está, o meu coração explode de alegria. Então, olhando para trás e observando as coisas que de bom aconteceram, só não dá vontade de voltar, porque tenho certeza do futuro brilhante que me espera. Então eu gostaria de pedir que você ficasse de pé. Gosto daquilo que diz o profeta Isaías. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo e vocês não percebem. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Gosto também daquilo que nós lemos, irmãos. Eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então deixa eu dizer algo para você: não se iluda com as coisas que já passaram. Presta bastante atenção, não interessa qual a idade que você tem. Você tem 20 anos, você tem 30 anos, você tem 40 anos, você tem 60, independentemente das coisas que aconteceram, coisas boas estão acontecendo agora, coisas boas ainda vão acontecer. Eu posso dizer para você, as multidões estão chegando, os teus sonhos estão sendo realizados no Senhor. Então sonha, igreja! Sonha, igreja!